sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos, para o meu querido quinto ano. Hoje a gente vai conversar sobre frações equivalentes. Hoje a gente vai conversar, a gente vai elevar um pouco o nível quando se fala em números racionais. Vocês sabem que os números racionais fazem parte, dos números que podem ser representados a partir de frações ou de números decimais. Vamos focar hoje em frações, tá? Eu vou elevar o nível, claro, porque eu sei que vocês acompanham as aulas, vocês assistem e são muito desenroladas. Então, eu resolvi deixar a aula um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que você do quinto ano não terá problema. Para que eu consiga receber a tua mensagem, a professora Abigail Viana está aqui. Professora, tem gente aí? Você hoje vai ficar muito feliz, viu? Vou. Tá todo mundo de volta aqui. Olha Arthur, aí. Luane, e Arthur já colocou, eba, agora é matemática. Olha aí, Arthur, conto com a sua participação hoje, hein? Agora eu quero saber por que me deixaram. Eu quero saber, professora Abigail, por que me abandonaram? Essa mãozinha na cintura, fiquei com medo agora. Tô meio bolada, tô meio chateada. Mas eu queria também que eles dissessem pra gente. Por que me abandonaram? Eu fico aqui, pobrezinha, da professora Kedma, esperando vocês participarem. Agora, claro, que Anne continua participando, Martim. Agora você, Arthur, responda para mim aí no chat, para a professora Abigail me dizer por que você estava tão distante de mim, hein? Gosto não, viu? Eu gosto quando vocês participam comigo. E espero que estejam comigo hoje durante a aula toda, tá? E aí, professora? O Luan já respondeu, botou uma carinha de choro e respondeu estudando para a prova. Mas se você assistir a aula, você vai estudar mais ainda, porque quem sabe o assunto da tua prova, já se for frações equivalentes, a professora Kedma vai tirar assim, todas as tuas dúvidas. Então, estuda para a prova e assiste o Educa, beleza? Exatamente. Tá querendo me enrolar, dizendo que está estudando para a prova. Eu vou acreditar porque eu sei que o quinto ano é muito estudioso. Eu sei que vocês realmente precisam de um tempo, Tá chegando aí o final do ano, precisam correr atrás, essa volta ainda está complicando um pouco vocês, mas a gente está aqui para ajudar também, tá? Mas vamos lá, deixar dessa conversa e vamos começar a nossa aula. Antes disso, eu quero agradecer a Midian pelo trabalho maravilhoso, da interpretação de Libras, esse trabalho que é tão importante para a gente, Vamos falar primeiro sobre fração. Antes, eu vou fazer o contrário. Eu já vou deixar a hora do registro para agora, tá? Eu resolvi não ler isso agora com vocês, porque eu quero focar no nosso assunto, mas eu já vou deixar a atividade para casa. Não tem motivo para não dar tempo de você ler, porque não viu. Já vai anotando aí no seu caderninho. A minha recomendação hoje é de um livro que fala exatamente de frações, para vocês entenderem a presença das frações no dia a dia. Livro interessantíssimo. O nome é Como o Mundo Acorda. Pensa no livro bom de ler. E eu já vou deixar como atividadezinha de casa para você fazer essa leitura. Depois você me diz o que achou. Professora? O Arthur está aqui se explicando. Ele estuda pela manhã. Então, eu acredito que o dia que ele participa é quando está em sala de aula com os colegas ali, Provavelmente. Mas aí ele está aqui dizendo pra gente que ele assiste pelo YouTube, a gente à tarde, tá? Então perdoado. tá tudo certo, tá tudo organizado. E tá certo mesmo, o importante é você assistir às aulas, acompanhar o que a professora está dizendo e você assistir depois no YouTube, tá? Tudo tranquilo. Então, quinto ano, já anota, a atividade do dia hoje para casa é a leitura do livro Como o Mundo Acorda. Professora, onde eu acho? Na Árvore de Livros, gente? Vocês acessam, vão lá no site Árvore de Livros. Vocês vão precisar efetuar o login. O login é REC mais a sua matrícula. REC,
sua matrícula. Você vai ter acesso a esse livro e a vários outros, né? Vocês sabem da importância da leitura para a matemática também. Então, esse livro, ele fala um pouco sobre o café da manhã de diversos países. Oxe, professor, é mesmo? E o que é que matemática tem a ver? Tudo. Ele utiliza a quantidade em frações. Lê, não deixa de fazer essa leitura não, depois você me conta o que achou. Fica atento, atividade de casa, ler o livro Como o Mundo Acorda. Agora a gente já vai começar ao conceito de fração, né? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Fração, parte de um inteiro. É só isso? É só isso. E eu tenho um exemplo claro aqui. Eu tenho uma barra de chocolate inteira e tenho ela dividida em quantas partes? 2. Então, eu posso dizer que cada parte dessa vale metade. Tranquilo? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Isso é importantíssimo. Quando eu falo de fração, eu falo dessa divisão em partes iguais. Eu dou uma quantidade para um lado e a mesma quantidade para outro. Isso é importante. Não pode dividir em uma parte ficar maior e outra menor. Fração tem a ver com divisão em partes iguais. Inclusive, essa questão de fração está diretamente ligada com a operação matemática divisão, que a gente já conversou sobre ela. Aqui eu tenho a estrutura da minha fração, né? Onde eu tenho o meu numerador e tenho o meu denominador. Numerador é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador é o número escrito na parte inferior e indica quantas partes em que dividimos o inteiro. Denominador é sempre a quantidade total. Foca nisso, não esquece. Se eu estou te perguntando, eu dividi em quantas partes? Eu vou saber imediatamente pelo denominador. E o numerador é a parte que eu quero, a parte que eu preciso daquele momento. Se eu quisesse metade dessa barra de chocolate, eu vou querer uma parte das duas que foi dividida no total. Denominador, quantidade total da divisão, beleza? Eu tenho exemplos claros de fração aqui. Trouxe nosso disco, trouxe várias representações, ó. Aqui é o meu inteiro, onde eu posso fazer uma divisão em partes iguais. Isso é importante, ó. Tenho várias frações aqui. Eu vou deixar bem espalhada para vocês verem e eu vou mostrar para vocês outros exemplos, principalmente essa parte do... Vou deixar bem espalhadinha mesmo, vou deixar de propósito. Agora foquem aqui no meu inteiro, que todas essas referências serão baseadas no meu inteiro. Eu tenho o mesmo inteiro aqui, só que dividido em partes diferentes. E isso tem a ver com fração, beleza? Aí aqui eu venho para a minha estrutura. Numerador é a parte que eu vou querer. Denominador é a parte total de divisão do meu inteiro. Professora, como? Eu tenho aqui o meu número 1, que é o meu inteiro, ó. Tá inteiro aqui, ó. Tá inteiro. Eu quero dividir como na barra de chocolate. Quero dividir em duas partes, ó. Qual foi a parte total que eu dividi? Em duas. Olha aqui o meu denominador. 2. Dividi em duas partes. Mas eu, professora, só quero metade. Eu só quero uma parte das duas. Beleza? Numerador, denominador é a quantidade total. Eita, professora, é muito fácil. É fácil demais. Você entendendo essa estrutura, você não vai se perder. Inclusive, quando vocês começarem a trabalhar com números. Porque se você quer dividir determinada quantidade,
de uma fração, você só precisa dividir pelo denominador. Ah, eu tenho 30 flores e 1/3 eu dei à professora Abigail. Eu vou dividir esses 30 por quanto? Por 3. Não é em 3 partes? 3, 30 dividido por 3 dá 10. Se eu vou querer uma parte das 3, eu estou dizendo que eu dei 10 flores para a professora Abigail. Professora, é só isso? Claro que é, você já aprendeu divisão, já sabe como isso funciona. E com fração, isso não é diferente. Aqui eu tenho várias divisões, como eu tenho na minha mesa. Eu peguei uma maçã e dividi em várias partes diferentes, ó. Aqui ela tá inteira, aqui eu dividi em 2, cada parte vale 1/3. Aqui eu dividi em 4, cada parte vale 1/4. É como eu tenho aqui também, na nossa mesa. Eu dividi o meu inteiro, dessa vez, em 4 partes. Eu vou comer uma. Então, eu posso dizer que eu comi uma parte das 4 que foi dividida no total, essa maçã. Somente isso, beleza? Aqui eu tenho, né, a questão da leitura das frações. Eu gosto de trazer esse conceito inicial de fração, porque vocês, às vezes, vocês erram um pouco nessa questão da leitura. Fica atento, sempre que puder, vai praticando essa questão da fração. E aqui eu tenho alguns exemplos. Primeiramente, receita culinária, se usa muito fração. Meia xícara de trigo, meio copo de leite, 2/3 de óleo, de xícaras de óleo, fração. Claramente, exemplo de fração. E aqui, um exemplo claro que eu sei que vocês praticam na escola. Dividir o lanche com os colegas. Ah, você está com 2 colegas e tem um lanchinho. Vai dividir em 3 partes porque você quer. Não, eu não acredito que você não divide o seu lanchinho. Tem que dividir, viu, 5º ano? Tem que dividir em partes iguais. E cada parte valerá uma fração, valerá uma parte do inteiro. Oxe, professora, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é. E agora a gente vai falar de frações equivalentes. Muito difícil isso. É não. O que é uma fração equivalente? É quando eu tenho frações diferentes para representar a mesma quantidade. Não entendi nada, professora. Entendeu não? Olha aqui. Vou ler primeiro o conceito e eu já tenho um exemplo. As frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas representam a mesma parte de um todo. Isso é importante. Eu tenho frações diferentes, mas eu tenho a mesma quantidade. Como assim? Eu tenho 3 situações: Lara, Pedro e Eduarda, certo? Eles ganharam cada um uma barra de chocolate. Presta atenção. Lara, ela comeu metade. Ela resolveu dividir em 2 partes a barra de chocolate dela e comeu metade. Pedro, ele não gosta muito de chocolate. Ele resolveu dividir em 4 partes. Ele vai comer em 4 vezes. Ele comeu uma parte no almoço e uma parte no jantar. Comeu 2/4 da barra. Professora? Eu estou me divertindo aqui no chat. O Diego botou assim, professora: eu não gosto muito de dividir, eu só divido com Luan. Aí Luan embaixo complementa que Luan também divide com o Diego, então tem ali aquela troca então, entre os meninos. Qual é a fração que representa essa divisão de lanche? Quero ouvir tanto de Diego quanto de Luan. Diz para mim. Vocês sabem, né, que eu tenho um raciocínio rápido também e amo desafiar vocês. Diz aí para mim a fração que representa o que cada um vai comer de lanche, enquanto eu vou continuar aqui. Então, eles resolveram dividir em partes diferentes. Ó. Lara dividiu em 2 partes.
Pedro dividiu em 4 partes. Já Eduarda, ela dividiu em 8 pedaços e comeu 4. Responde para mim. Quem comeu mais chocolate? Rapidinho, porque vocês sabem que eu não posso ficar aqui até o meio-dia. Diz para mim, quem comeu mais chocolate? Chegou aqui, a resposta é Eduarda. E aí, Eduarda, presta atenção na imagem. Presta atenção aí. Arthur também acha que é Eduarda. Eduarda, presta atenção. Dá uma olhadinha no desenho. Eu tenho todas as representações aqui. Rapidinho para a gente fechar. Gente, todos comeram a mesma quantidade. Ó. Olha a marcação da quantidade de chocolates. Eu tive frações diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. E esse é o conceito de fração equivalente. Eu posso dividir o meu inteiro em várias partes, em frações diferentes, mas elas terão a mesma quantidade. Se eu sobrepor aqui a quantidade, ó, de que todos comeram, ó, metade, aqui 2/4, presta atenção. E aqui 4/8. Deixa eu só alinhar aqui. Gente, tem alguma coisa sobrando aqui? Deixa eu só montar aqui. Para a gente fechar nossa aula. Preste atenção na mesa. Eu vou tirar tudo daqui. Alguém comeu a mais? Tem espaço sobrando aqui nessas 3 frações? Não. Eu tive frações diferentes para a mesma quantidade. Beleza? E esse é o conceito. 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Ó. Aqui eu tenho outra situação. Dividir em 3, em 6 e em 9. Frações diferentes, mesma quantidade. Então, eu posso dizer que 1/3, 2/6 e 3/9 são equivalentes. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero saber se Luan respondeu. Ele botou peraí, mas aí a resposta não chegou. A gente vai esperar até amanhã. Pode ser no YouTube. Então tá, deixa eu deixar rapidinho aqui. Opa, achei. Essa vocês vão responder no YouTube para mim, para eu ir embora. Observe as figuras abaixo e marque verdadeiro ou falso para as que representam as frações equivalentes, para as quantidades que representam frações equivalentes, e falso para as que não forem equivalentes. Exercício básico para você me responder no YouTube, tá? Vou trazer novamente essa aula. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.